tanto continuidade em funções que possam ser úteis para o dia a dia quando se trabalha com o Google Planilhas. Agora vamos ver a função soma-c. Ela basicamente trabalha com uma soma de acordo com uma determinada condição. Então, vai somar alguns itens de acordo com uma determinada condição. Neste caso, vamos somar da coluna D todos os valores que são maiores que 1000. Bom, neste caso, estaremos somando na célula D9 os valores utilizando a função soma-c. Então, para este caso, nós vamos estar utilizando a função soma-c. Mas antes de avançar com relação à função soma-c, é importante destacar e mostrar que quando a gente digita alguma informação, e a gente já foi visto ao longo dos vídeos, que quando ela ocupa mais de uma célula, uma das opções que eu tenho é utilizar mesclar. Entretanto, se em algum caso eu não quiser mesclar, nesse caso aqui está invadindo essa terceira, e nessa célula D9 é a célula em que eu gostaria de inserir o valor dessa soma. Então, o que eu posso fazer é que, ao invés, eu posso mesclar essas duas células. Então, eu vou mesclar essas duas células. Entretanto, percebe-se que ele cortou aqui um pedaço desse valor. Para isso, tem como ajustar. Essa forma de ajustar como vai apresentar o valor daquela célula. Para isso, é uma forma bem simples. É através da formatação de ajuste de texto. Então, formatação, ajuste de texto, ajustar. Reparem que o que eu fiz? Eu mesclei, então a gente mesclou essas duas células e fez um ajuste de texto. Bom, e esse ajuste de texto, para que ele serve? Ele aumentou o tamanho da linha, mas assim não estourando o espaço e invadindo o espaço da coluna e da célula D9. Então, essa é uma forma de ajustar. Bom, eu poderia deixar bem grande, por exemplo, uma célula. No momento que eu deixo essa célula que está mesclada e com ajuste de texto, agora, ao invés de fazer apenas a centralização do texto, a gente também pode tornar possível a centralização também na vertical, porque aqui a gente só faz o posicionamento horizontal, esquerda, centro, direita. E aqui, no alinhar na vertical, a gente tem a possibilidade de, por exemplo, centralizar na vertical e centralizei na horizontal. Bom, quero ajustar o tamanho, sempre lembrando, vale para linhas e colunas, ele ajusta ao tamanho que consiga aparecer o texto. Mas, bom, toda vez em que eu tiver uma informação, então, por exemplo, vamos digitar aqui. Bom, nesse simples exemplo que eu estou digitando aqui, quando eu realizo essa informação aqui de colocar esse texto, e eu quiser deixar todo esse texto dentro de uma célula, eu posso vir formatar, célula, ajuste de texto, ajustar. Bom, reparem que ele vai ajustar para essa largura de coluna, entretanto, ele vai aumentar a linha para que o texto possa ser exibido. Quando eu quero excluir uma coluna, sempre lembrando, clico no botão direito, excluir. Bom, dando continuidade, então, na função soma-c, a gente vai fazer aqui, então, o seguinte, igual, ou a gente pode digitar aqui soma-c, ou, lembrando sempre, a gente pode vir no ajuda, soma-c. Aí ele já pergunta, inserir função soma-c? Sim. Qual o intervalo? Qual o intervalo em que eu quero fazer essa soma? Eu quero pegar esse intervalo aqui, daqui até aqui. Ponto e vírgula, ele vai voltar para a função de ajuda. Qual o critério? Eu quero que o valor seja maior que 1000. Ele vai somar todos os valores que forem maior que 1000. Ou seja, neste caso aqui, ele realizou a soma dessas duas informações aqui, ou seja, 7.000 mais 8.999. Bom, uma coisa, revisando aqui, eu posso centralizar, posso na vertical. Entretanto, esse valor ele se refere a um valor financeiro, moeda. Então, notem que até aqui a gente tinha colocado naquele modo em formatar como moeda. Para isso, basta então selecionar aqui, ou eu coloco formatar como moeda, poderia fazer isso desfazendo aqui, ou eu poderia já copiar a formatação dali, de qualquer um deles, e aplicar aqui.
Só que aí copiou a formatação, reposicionou na parte inferior. Tá? Feito isto, a função soma-c ainda ela pode ser trabalhada de uma forma em que, por exemplo, possa ser considerado apenas valores de uma coluna, por exemplo, de algum determinado conjunto de dados, e eu posso somar um outro conjunto de dados, como, por exemplo, neste caso aqui, usando o pincel de formatação para facilitar, rapidinho. Essa aqui já vamos copiar, que vai ficar com a caixinha, ele já vai ficar com a formatação. Então, ou seja, o pincel de formatação acaba auxiliando bastante nesse sentido. Bom, aqui nós utilizaremos da seguinte forma. Nós iremos somar os valores da coluna D, os valores desta coluna, que eu vou colocar em verde. A gente vai somar os valores desta coluna aqui, C, e somente se os valores da coluna C forem maior que 200. Então, a gente só vai somar desta coluna D se os valores da coluna C se referirem e forem maior que 200. Para isso, a gente faz da seguinte forma. Utiliza ajuda, pode ser. Soma C. A primeira coisa é o intervalo onde que eu faço o meu critério. Então, daqui até aqui. Ou seja, ali onde está o meu critério. A condição, então, maior que 200. E agora, o intervalo de soma. Esse intervalo de soma, no exemplo anterior, ele é um opcional. Eu posso colocar ou não. Então, neste caso aqui, a gente vai estar utilizando. O meu intervalo de soma será o seguinte. Será daqui até aqui. Bom, o que aconteceu para este caso? Para este caso, ele somou apenas os valores que estavam acima de 200. Bom, mas quais são os produtos que estão em valor na coluna C acima de 200? Os três primeiros. O quarto produto não tem valor superior a 200, mesmo que o multiplicador por 3 dê mais que 200. Então, por quê? Porque aqui é que está o critério. Se o critério era ser maior que 200, ele só considerou essas três primeiras células e automaticamente só realizou a soma das três primeiras que estavam associadas àquelas células. Bom, caso a gente alterasse esse valor deste produto aqui para 200,01, ele vai somar e aí sim ele vai somar tanto o total das compras vai ficar igual exatamente aos valores acima de 200. Se eu deixar 199,999, ele não leva em consideração. Maior que 200, 200 também não é levado em consideração. 200,01 passa a ser levado em consideração. Importante destacar, então, que a coluna C a gente utilizou como critério e a coluna D foi utilizada como, caso aquele critério seja respeitado, realiza a soma destes itens. Só para deixar registrado aqui, então, este caso aqui, utilizando funções soma-C.